Na natureza, nenhum ser vivo vive isolado. Ele se relaciona com outros da sua espécie ou com espécies diferentes. Esse é o tema da aula de hoje. Vem aprender bio comigo? As interações entre os seres vivos recebem o nome de relações ecológicas. Antes de saber um pouquinho mais sobre essas relações, é importante a gente saber diferenciar algumas coisas. A primeira delas é que existem relações ecológicas de dois tipos. As relações intraespecíficas, intra significa dentro, portanto, relações entre indivíduos da mesma espécie, e as relações interespecíficas, inter significa entre, ou seja, entre indivíduos de espécies diferentes. Além disso, as relações ecológicas também podem ser classificadas de acordo com as suas consequências, podendo ser relações harmônicas, quando causam consequências boas ou neutras para as espécies envolvidas, ou ainda relações desarmônicas, quando trazem prejuízo para pelo menos uma das espécies envolvidas. Aqui nós podemos ver 6 exemplos de relações ecológicas harmônicas. Você conhece alguma delas? Vamos iniciar pela número 1. Podemos ver aqui nessas imagens formigas conhecidas como formigas pote de mel. Essas formigas guardam uma substância parecida com o mel em seus abdômenes, para serem consumidas por outras formigas do seu formigueiro. Por isso, elas passam grande parte de suas vidas reclusas dentro do formigueiro. Mas você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com relação ecológica? É simples, as formigas interagem com outros indivíduos de sua espécie em uma relação ecológica chamada sociedade. A sociedade é uma relação harmônica, caracterizada por trazer benefícios para todos os indivíduos envolvidos. Por isso que é aqui apontada como mais e mais. É também uma relação intraespecífica, ou seja, envolvendo indivíduos de uma mesma espécie. Nesse tipo de relação ecológica, existe uma dependência parcial entre os indivíduos, porque apesar de serem dependentes uns dos outros, eles são separados anatomicamente. E uma característica importantíssima desse tipo de relação ecológica é que existe a divisão do trabalho, ou seja, assim como existem as formigas potes de mel, que têm uma função específica na sociedade, existem também formigas responsáveis por cortar folhas, carregar folhas, proteger o ninho e até a rainha, cuja função é botar ovos. Vamos para o próximo. Número 2. O que será isso? Essa é uma caravela. Você deve estar se perguntando, que relação ecológica é essa? Porque eu estou vendo apenas um indivíduo. É aí que você se engana. Existem vários indivíduos aí, formando o que a gente chama de colônia. Uma característica das colônias é que os indivíduos são morfologicamente unidos, podendo ou não ter diferenciação da função nessa colônia. Aqui nós podemos perceber que existe um indivíduo que forma uma cápsula, que fica preenchida de gás. Ele promove a flutuação da colônia, enquanto outros formam tentáculos. Alguns desses tentáculos são responsáveis pela captura de alimento, como a gente pode ver aqui. Outros ainda são responsáveis pela reprodução. As colônias, então, são relações harmônicas com sinal mais, ou seja, trazem benefícios a todos os envolvidos. Também é uma interação intraespecífica, por envolver indivíduos de uma mesma espécie. Mas a diferença é que nesse caso existe a dependência total entre esses indivíduos. Caso um deles seja separado, ocorre a sua morte, porque os indivíduos são unidos morfologicamente. Nesse tipo de relação ecológica, pode ou não haver uma diferenciação corporal relacionada à função dos indivíduos, como ocorre na caravela. Vamos lá para a terceira relação harmônica. A uma primeira vista, pode parecer que essas aves estão até incomodando essa girafa, mas não é nada disso que está acontecendo. Essas aves ficam o dia inteiro forrageando o pelo da girafa, em busca de pequenos invertebrados, como por exemplo carrapatos e pulgas. Ao encontrar um desses invertebrados, essas aves se alimentam deles. Isso traz um benefício tanto para as aves quanto para a girafa, que se vê livre de parasitas. Essa relação recebe o nome de protocooperação e também é uma relação harmônica mais, ou seja, traz benefícios para todos os envolvidos,
tanto para a girafa quanto para as aves nesse caso. É uma relação interespecífica, porque envolve espécies diferentes e é considerada uma relação não obrigatória, ou seja, os organismos podem viver um sem o outro, mas, se viverem juntos, é melhor para os dois. Número 4 agora. Você já esteve dentro do intestino de um cupim antes? Essas são as imagens de uma lâmina preparada a partir do conteúdo do intestino deles. O que nós conseguimos observar aqui são pequenos protozoários. Mas você deve estar se perguntando, o que os protozoários têm a ver com os cupins? Você deve saber que os cupins são capazes de se alimentar de madeira, uma substância de difícil digestão, por conta da molécula de celulose. Nós mesmos não somos capazes de digerir essa molécula. E você deve estar pensando agora que já que os cupins comem madeira, eles são capazes de quebrar a celulose. Você está completamente enganado. Os cupins não conseguem quebrar a molécula de celulose, assim como nós. Mas esses pequenos organismos unicelulares aqui conseguem fazer essa proeza. E é essa relação ecológica entre o cupim e esses protozoários que permite que os cupins se alimentem de madeira. Assim, a quebra da celulose por esses protozoários libera energia que é utilizada pelo cupim. Mas você deve estar se perguntando, o que o protozoário ganha em troca? Simples, um abrigo seguro e estável. Essa relação ecológica é chamada de mutualismo e também é uma relação harmônica mais, porque todos os envolvidos são beneficiados. É uma relação interespecífica, porque envolve indivíduos de espécies diferentes. Mas diferente da protocooperação, o mutualismo é uma relação obrigatória, o que significa que esses organismos envolvidos não podem viver um sem o outro. Ou seja, caso os cupins não tenham esses protozoários dentro dos seus intestinos, eles morrem. Assim como acontece com os protozoários, que não sobrevivem fora do corpo do cupim. Número 5. O que será? Observe aí esses folgadinhos. Essas são as rêmoras. Esses peixes têm cabeças extremamente modificadas, que permitem com que eles se prendam ao corpo de outros animais, como a gente pode ver aqui em raias, tubarões. Mas para que eles fazem isso? Simples. Um dos objetivos é aproveitar restos alimentares. Enquanto as rêmoras ficam presas, por exemplo, a tubarões, pequenos pedaços de alimento podem se desprender e elas aproveitam e comem. Essa relação ecológica recebe o nome de comensalismo e é uma relação harmônica do tipo mais neutro. As rêmoras são beneficiadas por essa relação ecológica, mas os animais aos quais elas se prendem não são nem beneficiados nem prejudicados. Por isso, para eles, essa relação é uma relação neutra, uma vez que eles não perdem nada quando as rêmoras comem os restos dos seus alimentos. É uma relação interespecífica, ou seja, envolve indivíduos de espécies diferentes. Além disso, é uma relação alimentar, na qual um organismo se beneficia sem prejudicar o outro. Chegamos à última relação harmônica. Observe essas plantas aqui nesses troncos. Elas estão aí por um motivo muito óbvio: acesso facilitado à luz solar. Essas plantas são chamadas de epífitas. Epi significa em cima, fita, planta, ou seja, plantas que vivem em cima de outras plantas. Essa relação ecológica recebe o nome de inclinismo, e ela é um tipo de relação harmônica mais neutra, ou seja, beneficia um dos envolvidos, mas não prejudica e nem beneficia o outro. É uma relação interespecífica, porque envolve indivíduos de espécies diferentes. Nesse tipo de relação ecológica, uma espécie usa a outra como abrigo. Por fim, esse tipo de relação ecológica é caracterizado por apenas uma espécie ser beneficiada, mas sem prejudicar a outra. Observe que nesse caso não são espécies de plantas parasitas, porque elas não estão utilizando nem água nem nutriente da outra planta, mas apenas utilizando outro organismo para conseguir acessar raios solares. Vamos agora para alguns exemplos de relações desarmônicas, ou seja, aquelas que causam prejuízo para pelo menos uma das partes envolvidas. Você consegue reconhecer alguma dessas relações ecológicas? Vamos iniciar pela número 7.
Todo ser vivo precisa de energia para sobreviver, e os heterótrofos usam energia de outros seres vivos. Aqui conseguimos observar essa ave que pesca peixes para se alimentar. Essa é uma relação de predação, uma relação desarmônica, ou seja, prejudica pelo menos um dos envolvidos. Por motivos óbvios, nesse caso, o peixe, mas beneficia a ave. É uma relação interespecífica, ou seja, envolve indivíduos de espécies diferentes. Ela é caracterizada por ter transferência direta de energia. E é uma relação de alimentação entre organismos diferentes, causando a morte de um deles. Vamos para o número 8. Nem toda relação alimentar é interespecífica. Em alguns casos, ela pode ser intraespecífica, como é o caso aqui desse louva-a-Deus. As fêmeas de louva-a-Deus têm um comportamento bastante peculiar ao final da reprodução. Elas atacam e se alimentam do macho, o que garante energia para que ela invista agora nos ovos que vão ser formados. Essa relação ecológica recebe o nome de canibalismo e é uma relação desarmônica, por beneficiar um dos envolvidos e prejudicar o outro. É uma relação intraespecífica, diferente da predação, porque envolve indivíduos de uma mesma espécie, mas também é uma relação de alimentação. Essa é uma relação pouco comum, geralmente acontecendo após a reprodução. Número 9. Observem esse pequeno girino. Isso grudado perto de sua boca é uma sanguessuga. Como o próprio nome diz, ela está sugando o sangue desse pequeno bebê de sapo. Você deve estar se perguntando, mas por que ele não tira essa sanguessuga daí? Tudo seria mais fácil se ele tivesse 2 braços. Mas falando sério, assim como outros parasitas, as sanguessugas têm estratégias para evitar que os hospedeiros se livrem delas. Uma dessas estratégias é que, ao se fixar, elas liberam uma substância anestésica. Esse pequeno girino não está sentindo nenhuma dor. Além disso, elas também produzem anticoagulantes, que impedem o sangue de coagular no ferimento causado. Isso faz com que elas fiquem ali se alimentando do sangue durante bastante tempo, como a gente consegue ver aqui. As sanguessugas têm o corpo bastante elástico, o que permite com que elas guardem uma quantidade suficiente para ficar vários dias sem se alimentar. Essa relação ecológica é chamada de parasitismo e, por motivos óbvios, é uma relação desarmônica, porque traz benefícios para o parasita, mas prejuízos para o hospedeiro. De maneira geral, é uma relação interespecífica, envolvendo indivíduos de diferentes espécies. Nesse tipo de relação ecológica, um organismo tira do outro nutrientes para sobreviver, podendo ou não causar a morte do organismo prejudicado, porque o parasita precisa do hospedeiro vivo para também sobreviver. Vamos com o número 10. Olha, mais um bebê. Agora um bebê de borboleta. Aqui podemos observar outra relação alimentar, mas nesse caso específico o alimento é um vegetal. As lagartas comem muito para poder realizar a metamorfose. Essa relação ecológica recebe o nome de herbivoria e também é uma relação desarmônica. Nesse caso, traz benefícios para a lagarta, mas traz prejuízo para as plantas, uma vez que é pelas folhas que elas realizam a fotossíntese. Também é uma relação interespecífica, porque envolve indivíduos de diferentes espécies. Como já foi falado, é uma relação alimentar, mas nesse caso ocorre a ingestão de partes vegetais, sem causar a morte do organismo. Estamos chegando no fim. Número 11. Olha só essas aves. São todas da mesma espécie e estão disputando o alimento. Mas a disputa também pode ocorrer entre espécies diferentes. Esse tipo de relação ecológica recebe o nome de competição e é uma relação desarmônica, sendo negativa para todos os envolvidos, até para aquele organismo que conseguiu o recurso, porque ele teve que gastar energia brigando por ele. É uma relação que pode ser interespecífica, ou seja, entre diferentes espécies, ou mesmo intraespecífica, entre indivíduos da mesma espécie. Esse tipo de relação ecológica é caracterizado por uma disputa por recursos limitados. Isso é muito importante,
porque se os recursos forem ilimitados, não existe motivo para existir a competição. Além disso, os recursos não são apenas alimento, mas podem ser, por exemplo, água, abrigo e mesmo parceiros reprodutivos. Quando há competição, todos os envolvidos são prejudicados. Finalmente chegamos na nossa última relação ecológica. Podemos observar aqui várias árvores distantes umas das outras, e existe um motivo para isso. Essas árvores liberam uma substância química que impede com que outras plantas germinem próximas a elas. Mas essa não é uma característica exclusiva apenas das árvores. Aqui a gente consegue observar um fungo chamado Penicillium. Observe aqui o crescimento desse fungo. Quando colocado em uma placa de Petri junto a bactérias, percebe-se que as bactérias não conseguem crescer próximas a esse fungo, porque ele libera uma substância química que impede o crescimento dessas bactérias. E foi assim que foi descoberto o primeiro antibiótico, a penicilina, a partir dessa substância produzida pelo Penicillium. Essa relação ecológica entre as árvores ou entre esse fungo e essas bactérias recebe o nome de amensalismo. É uma relação desarmônica, porque traz benefício para aquele organismo que secreta a substância química, mas prejudica aquele outro que não consegue se desenvolver. É uma relação interespecífica, porque envolve indivíduos de espécies diferentes. Envolve também a secreção de substâncias químicas, que impedem o desenvolvimento de outro organismo. Pronto, já vimos todas as relações ecológicas desarmônicas. Ao longo dessa aula, você parou para pensar quais são as suas relações ecológicas como ser vivo? John Donne escreveu a frase: "Nenhum homem é uma ilha, isolado em si mesmo. Todos são parte do continente, uma parte de um todo." Esse autor utilizou essa frase para mostrar que todos nós, seres humanos, estamos ligados uns aos outros, mas podemos pensar mais amplamente. Nós fazemos parte de uma engrenagem maior ainda, que envolve todas as espécies que compartilham esse planeta com a gente. Pare para pensar, quais são as suas relações harmônicas e desarmônicas com as outras espécies? Até a próxima, galera! Se você quer saber ainda mais, acesse nossos outros vídeos e se inscreva no canal.